Bom dia com alegria. Sextou, hoje sexta-feira da Paixão, sexta-feira feriado aqui no Brasil, né? Em nome de Jesus, mas é com alegria no meu coração que eu estou aqui. Eu não poderia deixar de vir aqui para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração nesse dia maravilhoso. Esse dia que Deus ele fez para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Eu vim aqui trazer uma palavra direto do céu para você, para animar você, para poder despertar você, para renovar a sua mente. Assim como a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a situação, mas transformai a vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É com alegria no meu coração que eu estou aqui para transbordar na sua vida essa fonte inesgotável que é da palavra de Deus, que é da presença de Deus. Nós não podemos reter nada que Deus ele nos dá. Devemos transbordar para alcançar outras vidas, para que outras vidas venham se fortalecer na palavra de Deus em nome de Jesus. Aqui você vai encontrar uma palavra para você vencer, para você se levantar nesse dia em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para conquistar, você nasceu para tomar posse de tudo aquilo que Deus ele já conquistou para você, conquistou por você lá na cruz do Calvário. Foi um alto preço que Jesus ele pagou por mim e por você. Foi um preço de sangue, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, sem dizer uma só palavra, porque ele veio para cumprir o propósito que Deus ele tinha determinado para ele. Em nome do Senhor Jesus. Então que você, nessa sexta-feira, venha em nome do Senhor Jesus tomar posse da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu venho aqui trazer uma palavra para o seu coração. O que é a fala, na verdade, a nossa fala, ela molda. Desculpa. A nossa fala, ela molda a nossa vida. Às vezes você já ouviu essa mensagem tantas vezes, mas é sempre bom lembrar que a sua fala, ela molda a sua vida. A nossa fala, ela molda a nossa vida. E é essa palavra que eu vim trazer aqui para você. Você nasceu para vencer. O que você tem declarado com a sua fala? O que você tem falado com a sua boca? O que você tem falado? O que você tem falado tem moldado a sua vida. Você está vivendo hoje o resultado das suas palavras. A sua palavra, ela cria situações, ela move o ambiente, ela muda o ambiente. A sua palavra, a nossa palavra, ela tem esse poder em nome de Jesus. Você já parou? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar verdadeiramente o que você tem falado de si mesmo? O que você tem falado de si mesmo? O que você tem falado de si mesmo? A sua palavra, ela molda a sua vida. Ela molda a nossa vida. A Bíblia, ela nos ensina que a fala, ela pode criar. Porque assim como diz lá em Gênesis, capítulo 1, deixa eu só abrir aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas no abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus, ele disse. E quando Deus, ele disse, houve luz. Quando Deus disse, houve luz. E viu Deus que era boa a luz,
E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu essa semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos, determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior que governa o dia e o luminar menor para governar a noite, quer dizer, o sol e a lua. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, e desse dia foi o quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantes, répteis de água vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicarão na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Vamos parar por aqui. Deus, ele disse. Então, a nossa palavra, ela cria. A nossa palavra, ela molda a nossa vida. A palavra de Deus, ela moldou o nosso planeta. A palavra de Deus, ela moldou o espaço, ela moldou. Então a palavra, a nossa fala, aquilo que nós falamos, ela molda. E disse Deus: nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos poder na nossa palavra. Você tem poder na sua palavra, seja de vida ou de morte. Então a sua palavra, ela molda a sua vida. Ele nos deu poder através da fala. Ele nos deu poder através da fala. Deus, ele te deu poder através da fala. O que você tem pensado, o que você tem falado de si mesmo. Assim como eu sempre falo aqui, você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para conquistar tudo aquilo que Deus, ele já conquistou por você na cruz. Jesus, ele conquistou para você o quê? A cura das suas doenças. Jesus, ele conquistou para você o perdão dos seus pecados. Jesus, ele conquistou para você uma nova vida. Mas o que você tem pronunciado de si mesmo? Você tem confessado Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida?
Ou você tem falado, para mim não tem jeito não. Para mim não dá. Não é para mim não. Sabe, ser cristão não é para mim não. Eu não sirvo para isso não. Eu não sei fazer certinho, eu não sei obedecer à Bíblia, eu não sei, é melhor não ir não. O que você tem falado de si mesmo? Não é essa vida que Deus ele tem para você. A sua fala, ela vai determinar o seu destino. A sua fala, ela vai determinar como a sua vida vai ser moldada. Faça declarações para você nesse dia. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu fui redimido, eu fui perdoado, eu fui sarado. Foi para uma nova vida que Jesus ele me chamou. Deus me chamou para andar em novidade de vida. Foi para isso que eu fui chamado. Então eu vou declarar, eu vou falar aquilo que Deus ele diz ao meu respeito. Porque se você continuar falando palavras negativas ao seu respeito, é isso que você vai ter como resultado. Se você continuar falando a linguagem do mundo, que você não merece, ou a linguagem de Satanás, você não é digno, ou o tanto que você errou, ou o tanto que você pecou, para você não tem jeito mais não. E você tem falado isso, você tem pegado isso como verdades para você, palavras negativas, que não é de Deus para você. Jesus ele pagou um alto preço por mim e por você. Tá na hora de você começar a declarar o que Deus ele fez por você, aquilo que Deus ele conquistou por você. Não deixe as palavras negativas te sabotarem, te dizer que você não merece, te dizer que isso não é para você. Ser cristão não é para mim não. Servir a Deus não é para mim não. Ou que seja qualquer área da sua vida, você sempre fala coisas negativas a seu respeito. Sempre fala. Sempre fala, comigo não vai dar certo, comigo nada dá certo. Não é isso que Deus ele diz. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para vencer. Você não nasceu para mendigar o pão. Você não nasceu para ficar nessa vida de escravo. Escravo do mundo, escravo das pessoas. Escravo do perfeccionismo, escravo, assim como a gente aprendeu essa semana. Da perfeição, escravo de si mesmo, escravo da carne. Não foi para isso. Para de dizer essas palavras negativas na sua vida hoje. Comece a declarar, eu posso, eu consigo. Eu sou mais do que vencedor. Foi um alto preço que Jesus pagou por mim e ele não paga um alto preço por quem não vale nada. Você vale muito para Deus. Você é filho amado. Coloca isso no seu coração. Você é filho amado. Você é filha amada do Senhor. Ele é um pai de amor e bondade. E ele quer que você, a partir de hoje, fale palavras que vão moldar a sua vida. E disse Deus, haja. Que nesse momento haja felicidade para você, haja um renovo para a sua vida, haja esperança para você, haja fé no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Fale hoje palavras positivas, não é coach não. Fale verdades de Deus para a sua vida. Não fale palavras de derrota, de fracasso. Você acha que Jesus ele morreu para que hoje você vivesse uma vida fracassada, uma vida sem identidade firmada em Deus? O diabo ele quer roubar a sua identidade, quer levar você mais longe possível de Deus, mas Jesus ele está com as mãos estendidas para você, para te levantar, para te levar para mais perto dele, mais perto de Deus. Coloca esse desejo no seu coração de estar mais perto de Deus. Comece a falar como verdadeiramente filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é rei, você é sacerdote. Você nasceu para governar sobre todas as coisas. Gênesis 1:26.
Gênesis 1, 26. Olha o que Deus ele diz para você. Gênesis 1, 26. E disse Deus, presta atenção. E disse Deus para mim e para você. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, presta atenção, toma essa palavra para a sua vida. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E, presta atenção, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai. Multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, se vos hão para mantimento, e todo animal. Deus, o que quer dizer aqui? Deus ele já te deu tudo. Deus ele já te deu governo sobre todas as coisas. Coloca no seu coração, você é filho de Deus. Nós fomos resgatados novamente em Jesus Cristo. Antes a humanidade ela estava perdida, mas Jesus ele veio pagar um alto preço por mim e por você. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele não argumentou, ele não reclamou, mas ele somente cumpriu o propósito de Deus, que Deus ele colocou no coração dele, para cumprir, para nos resgatar, para nos levar de volta para o Pai, para nos levar de volta para Deus. Não fique distante de Deus, não fique distante de Jesus. Deus ele te criou. Você é a imagem e semelhança dele, você é filho amado. Você não é qualquer um. Você é liberto. Você é liberto em Jesus. Você é redimido em Jesus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para tomar posse de tudo que Jesus ele já conquistou na cruz por mim e por você. Tira essas palavras da sua vida hoje. Eu não sou digno. Não é mesmo não. Eu não sou merecedor. Não é mesmo não. Ninguém é. Mas é pela graça. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus te alcançou. Seja alcançado nesse momento pela graça de Jesus, pela graça de Deus, que excede todo o nosso entendimento, esse amor maravilhoso, que não é porque nós merecemos, ele decidiu nos amar, mas você tem uma escolha hoje, escolha por Jesus, escolha o caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você quer moldar a sua vida, ter resultados que vão glorificar a Deus? Mude a sua fala. Mude a sua fala negativa e comece a dizer o que Deus ele diz ao seu respeito. Palavras elas constroem. As palavras elas constroem ou destroem. Mas eu te convido hoje, fale palavras que constroem. Sabe quais as palavras que constroem? Palavra de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Você pode. Você consegue, você é forte. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu. Seja forte e corajoso. Não temas nem se desanime. Ele é com você. Ele é com você. Palavra de encorajamento para você nesse dia. Não somente encorajamento, mas de fé para você. Levante a sua cabeça. Receba Jesus como seu único, suficiente Salvador. Ele pode moldar a sua vida. Ele molda a sua vida para o bem. Ele molda a sua vida para uma vida de fé, para uma vida de esperança, para uma vida de gratidão, para uma vida de confiança nele.
para uma vida de obediência, para uma vida de declaração da palavra, de declaração que transforma o ambiente, que transforma pessoas. Foi para essa vida que Deus ele te chama. Deus ele quer moldar a sua vida, mas para isso você precisa moldar a sua vida através das suas palavras. Declare palavras que verdadeiramente vai mudar a sua vida para melhor, em nome de Jesus. A fé, ela ativa o impossível. Quando você declara palavras de fé, ela ativa o impossível. Aquilo que era impossível para você, quando você declara palavras de fé, o que era impossível se torna possível. As palavras de gratidão, ela atrai o favor de Deus e multiplica as coisas. Assim como Jesus, ele diz lá, quando ele fazia um milagre ou multiplicava algum pão e peixe, ele diz: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Agradeça ao Senhor. A sua fala tem que ser uma fala de fé, uma fala de gratidão. Agradeça ao Senhor. Mesmo se tudo estiver ruim na sua vida, agradeça ao Senhor. A palavra de gratidão, ela multiplica, ela opera os milagres de Deus na sua vida. Então tenha palavras de gratidão. As suas palavras, para construir, elas precisam o quê? Perdoar. Quem você tem guardado no seu coração que precisa de libertação hoje, de tirar do seu coração? Perdoe essas vidas. Perdoe essas pessoas. Se você quer construir uma vida verdadeiramente feliz na sua vida, libere o perdão. Fala para Deus, fala: Senhor, eu liberto essa pessoa hoje do meu coração. Eu tiro essa pessoa hoje do meu coração. Declare. A sua fala tem que ser uma fala de fé, de gratidão, de perdão. Se você quer um novo resultado para a sua vida, você precisa construir através da sua fala. Se você quer verdadeiramente moldar a sua vida, hoje, através da sua palavra, você precisa ter palavras de esperança, sabe? Sempre ter uma palavra de esperança, porque a esperança, ela nos sustenta em meio ao processo, porque às vezes enfrentamos situações desafiadoras mesmo, mas é necessário você pronunciar a fala de esperança. Fale com esperança. A minha confiança está no Senhor. Eu não vou me abalar, eu não vou temer, porque o Senhor é comigo. Fale uma fala de esperança. Não coloque as palavras eu não posso, eu não consigo. Não. Fala eu posso, porque é o Senhor que me fortalece. Porque a palavra de esperança, a fala de esperança, ela nos sustenta. Em meio às provações, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio ao processo que às vezes nós enfrentamos para poder crescermos. Então fale com esperança. Fale também com confiança. Porque quando você fala com confiança, você revela o quê? Que você está descansando em Deus. Quantas pessoas hoje não têm descansado em Deus? Quantas pessoas hoje estão afadigadas, desesperadas, porque não têm descansado em Deus? Quando você fala uma fala de confiança, que você confia em Deus, eu confio em Deus. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo coopera para o meu bem. Nada nessa vida é por acaso. Se eu estou passando essa situação, eu vou tirar bom proveito dela, vou ver o que eu posso melhorar. O que essa provação, essa aflição está me ensinando? Confie em Deus. Confie em Deus. A nossa confiança, ela constrói. Ela constrói algo melhor para nós. A nossa palavra, a nossa fala de obediência. A nossa fala de obediência, ela abre portas no céu.
quando você obedece a Deus, quando você fala o que Deus ele diz ao seu respeito, quando você pronuncia o que os céus ele diz ao seu respeito, a porta do céu ela é aberta para a sua vida. É aberta para você as portas do céu através da sua obediência. Obedeça ao Senhor. O que você fala constrói, ela molda a sua vida. Você tem obedecido a Deus? Você tem falado a linguagem dos céus? Ou você tem falado a linguagem do mundo? Fale hoje a linguagem do céu para você ver como Deus vai moldar a sua vida através da sua fala. As suas declarações, ela transforma o ambiente. Quando você não fala negativamente e fala positivamente, muda o ambiente. As suas declarações, ela muda situações. Ela muda o ambiente que você está. Então que a partir de hoje, em nome de Jesus, você possa falar de uma forma que vai moldar a sua vida positivamente. Em nome de Jesus. Tá bom? Essa é a palavra que eu vim trazer aqui para você. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A minha boca, ela fala vida. Declare aí. Escreva no seu caderninho. A minha boca, ela fala vida, fé e vitória. A minha boca, ela fala vida. Eu moldo o meu futuro com aquilo que eu falo hoje. Eu vou viver o amanhã, aquilo que eu estou plantando hoje. O que você tem plantado hoje? Através das suas palavras. Lembre-se, nós somos seres criacionistas. Nós podemos criar situações. Nós podemos mover o ambiente somente com as nossas palavras. Jesus, ele pagou um alto preço por você. Viva a vida de Deus em você, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Declare palavras que vão te fazer ir para o próximo nível, avançar para o próximo nível que Deus ele tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus. Lembre-se, o que você fala molda a sua vida. O que você fala molda a sua vida. A minha boca, ela fala vida, fé e vitória. Da minha boca só sai palavras de vida, de fé e vitória. Coloca no seu caderninho, escreva bem grande. A minha língua, a minha fala, ela fala palavras de vida, de fé e de vitória. A minha palavra, a minha fala, ela molda o meu futuro. A sua palavra, a sua fala, aquilo que você fala, molda o seu futuro. Em nome do Senhor Jesus. Troque as reclamações. Troque as suas reclamações hoje. Para de murmurar, para de reclamar, para de dizer mal de si mesmo, para de dizer mal das pessoas. Troque as reclamações por declarações de fé e gratidão. Troca isso. Troca a reclamação. Só troca. A hora que você pensar em reclamar de alguma coisa, troca por palavras de fé e gratidão. Você vai ver como a sua vida ela vai ser transformada. Em nome de Jesus. Tá bom? Essa é a palavra que eu venho trazer para você. Você nasceu para vencer. Na nossa série, hoje é nosso 19 de 40. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Fica com essa palavra de hoje no seu coração. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. E que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida. Lembre-se, foi pago um alto preço por você. Para você viver hoje em novidade de vida.
Agradeça a Jesus pelo preço pago por você. Foi por amor que Ele morreu por mim e por você. Quando nós éramos ainda pecadores, quando não merecíamos, e ainda não merecemos até hoje, mas Ele pagou um alto preço. Foi por amor, por mim e por você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Que esse dia venha ser um dia reflexivo na sua mentalidade, no seu coração. Lembre-se da cruz. Lembra de Jesus. Ele não está lá na cruz. E hoje Ele vive. E Ele vive para sempre. Ele não está mais pendurado lá. Ele vive. Ele te resgatou. Está tudo consumado. É só você tomar posse da bênção. Tome posse da bênção. Tome posse da vitória. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Você já é sarado. Você já é liberto. Você já é perdoado. Você já é justo em Jesus. Então aceita Ele na sua vida. Só declara: Jesus, eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador e o meu amigo. Só declare. E vive em novidade de vida. Aprenda mais de Jesus, assim como Jesus Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda de Jesus. Aprenda da palavra. Tenha intimidade com Deus através da palavra, através do Espírito Santo. Grandes coisas Deus Ele tem para fazer na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Eu volto aqui na segunda-feira, de manhã, na parte da manhã. Eu não vou marcar horário com vocês, mas na parte da manhã eu estou aqui de volta. Eu vou levar a live lá para o YouTube, em nome de Jesus. Você que quiser ir lá para o YouTube, Anilda Soares. E grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Se sintam amados por mim, se sintam amados por Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até a próxima. Em nome de Jesus. Eu libero bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Família, em nome de Jesus. Sejam alcançados pela graça do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Ele vive, Ele reina para toda a eternidade. E Ele vem nos buscar. Ele vem buscar a sua igreja. Então se prepare, porque Ele vai vir buscar uma igreja ardonada, uma igreja preparada. Ele vem nos buscar, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até segunda.